estamos aí num período de reajuste anual do preço, né? O plano de saúde pode aumentar aí a mensalidade quando o consumidor faz aniversário e muda de faixa etária. Eu me lembro até, Fabrício, que antigamente era a cada 10 anos que acontecia isso. Agora a faixa é de 5 anos, e como é que é o susto, né, que o consumidor toma nesse período? Ele precisa ficar atento se nesse momento de mudança não vai ser algo mais abusivo do que deveria ser, Fabrício? Sim, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, Alex, e para poder falar com os nossos ouvintes, é se o plano de saúde é um plano de saúde particular ou é um plano de saúde coletivo, né? Um plano de saúde familiar ou um plano coletivo. Aí alguém vai dizer assim, mas por quê? Porque aí tem uma diferença muito grande. Os planos de saúde que são considerados familiares, eles são reajustados pela ANS. Existe toda uma situação em que a ANS regula o aumento desses planos de saúde. Por exemplo, agora a gente tem observado que esses aumentos estão girando em torno aí de 16, 17%, né? Que é a regulamentação da ANS. Todavia, quando o plano de saúde da gente é um plano de saúde que a gente chama de plano de saúde coletivo, a gente tem que, ou empresarial, né, como muitas das pessoas acabam lembrando, a gente tem que lembrar que a faixa de reajuste não é estabelecida pela ANS, ela é estabelecida pelo mercado, né, aquela famosa situação econômica, onde as operadoras de plano de saúde realizam lá os cálculos delas considerados atuariais e apresentam um valor que não é regulamentado pela ANS. Aí é onde começa o nosso problema, porque esse valor relacionado à ANS, perdão, esse valor que não é regulamentado pela ANS, muitas vezes explode. A gente está falando aí de reajuste de 70%, 80% plano de saúde, dependendo até mesmo da faixa etária. A gente pode observar, e isso está aí publicado na internet, que tem operadoras de plano de saúde que na faixa mais alta, né, de 59 anos ou mais, que é a última faixa de aumento do plano de saúde, subiram 130% o valor do plano. Mais do que dobraram o valor do plano de saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso acaba sendo muitas vezes abusivo. E existe a possibilidade de se ingressar na justiça para discutir essa situação. Para a gente poder entender mais ou menos como funciona, a gente tem aí, para essas regras de mercado, né, especificamente, 10 faixas de plano de saúde, né? Começa no 0 a 18 e vai até os 59 anos ou mais, né? Quando a gente tem essa situação da pessoa fazendo o aniversário, vamos dizer, mudando a sua idade, pode acontecer o aumento do plano de saúde por conta da faixa etária, além do aumento do plano de saúde diante das correções que são feitas no mercado. E é por isso que a gente tem valores extremamente altos. Existem algumas regras, né, que são limítrofes, que a gente chama. Por exemplo, a situação de que a última faixa de 59 anos ou mais não pode ser superior a 6 vezes o valor da primeira faixa, de 0 a 18 anos. Então, existem algumas regras que a ANS coloca, mas mesmo assim, quando a gente observa lá no final uma situação como essa, a gente acaba vendo que os valores realmente são muito altos. Quando isso vem acontecer, é importante que a pessoa que se veja vítima de uma situação como essa procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure um profissional para poder efetivamente no judiciário discutir esse reajuste abusivo. Há que se lembrar que ainda que existam as regras de mercado, essa situação não pode ser tão abusiva que sugira um aumento muito maior do que aquilo que o mercado espera. Em outras palavras, utilizando índices de correção, hoje o índice de correção oficial, o IPCA, né, a gente gira em torno de 8%. O índice de correção da taxa Selic, a gente fala hoje em torno de 11% a 12%. Então, se a gente pensar no mercado, muitas vezes o plano de saúde está explodindo muito mais do que os valores do banco, né? Quando você está devendo juros no cheque especial ou no cartão de crédito. Então, diante disso, é importante você ter um especialista para poder conseguir auxiliar você nessa situação e não deixar que o consumidor venha a sofrer tanto uma situação como essa. Ô, Fabrício, só para voltar a essa questão
do período em que há a troca dos valores, né, esse período, quando a pessoa é mais velha, como é que funciona isso? O tempo é maior, é menor? Passou dos 65, vai, a pessoa que já é considerada idosa, a regra é a mesma? Só por curiosidade. A última faixa vamos dizer, de aumento do plano de saúde é 59 anos ou mais. Então, a partir dali, é a última faixa. Né? Essa sua última faixa, ela não pode ser superior a 6 vezes o valor da primeira faixa. O que acontece muitas vezes é que, conforme vai acontecendo a questão da idade, né, vai aumentando a idade, lembra que o plano de saúde, ele é um contrato, não é isso? Ele é um contrato estabelecido entre duas partes. O que acaba acontecendo, e infelizmente isso pode vir a acontecer, é o plano de saúde rejeitar a renovação em relação a uma pessoa de uma idade maior. Isso é ilegal, porém, muitas vezes os tribunais tendem a discutir essa situação, principalmente agora, né? Que dizem o seguinte: olha, é uma escolha do plano renovar ou não. Por isso que muitas vezes, ou que existem planos, por exemplo, que atendem só o segmento dos idosos, planos que atendem só o segmento de pessoas com 60 anos ou mais, contratos específicos que são feitos para o pessoal aí da terceira idade, exatamente por conta dessa situação que muitos planos não têm interesse em renovar quando a pessoa é mais velha. Dependendo das circunstâncias que existem, principalmente se o idoso já está fazendo um tratamento médico contínuo, como, por exemplo, um tratamento de câncer, um tratamento a respeito de Parkinson, um tratamento neurológico, enfim, o plano de saúde não poderia suspender ou deixar de renovar simplesmente por esse critério de idade ou coisas nesse sentido, porque aí economicamente não valeria mais a pena para ele. Então, por isso, se existe uma situação como essa, mais uma vez a gente explica que é importante procurar o PROCON, é importante procurar os outros órgãos do consumidor, é importante procurar um advogado da sua confiança, OAB da sua cidade, para que você possa efetivamente exigir o seu direito e evitar, né, esse abuso por parte dos planos de saúde.